bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Shen para falar sobre a pesquisa Custos de Transação, uma análise empírica de sua relação com o investimento e investimento estrangeiro direto. Bem-vindo, professor! Obrigado pelo convite. Professor, sua pesquisa investiga a relação da taxa de investimento e do investimento estrangeiro direto com os custos de transação de uma economia. O que são esses custos de transação? Poxa, o custo de transação, na verdade, são um custo que as pessoas, o investidor, quando investe no Brasil ou investe em qualquer país, são um custo que vai ocorrer junto com o investimento. Por exemplo, você pode olhar, são 3 aspectos mais gerais, um associado com regulamentação, por exemplo, o governo exige que o estrangeiro ou investimento estrangeiro tenha certas características. O outro tipo de custo de transação, você pode pensar qual é o custo de investimento de investir no Brasil, isso é importante, custo de mão de obra, custo de matéria-prima, toda a parte de cadeia de produção, distribuição, esse é um outro tipo de custo. E por último, você pode pensar em um termo de grau de liberdade de fazer negócio. Você chega no Brasil, você fala assim, poxa, o que eu vou fazer no Brasil? Eu gostaria de fazer isso, mas não necessariamente você pode fazer isso. Tem que respeitar leis locais, culturas locais, assim por diante. Isso a gente chama de custo de transação. E o investimento estrangeiro direto? Investimento estrangeiro direto é um pouco mais fácil, porque simplesmente representa o fluxo de investimento do estrangeiro em um determinado país. Quando vocês iniciaram a pesquisa, vocês tinham algumas expectativas em relação a essa dinâmica. Quais eram essas expectativas? A gente realmente esperava que quando tem um custo de transação mais complicado, mais adverso, mais elevado, que o estrangeiro invista menos. Mas a gente não encontrou isso. O que a gente encontrou, na verdade, é que quando há um custo de transação elevado, ele realmente afeta a decisão de investimento interno. Os próprios investidores locais, eles tendem a investir menos quando tem um custo de transação muito elevado. Agora, para o estrangeiro, algo diferente. Por quê? Para o estrangeiro, ele além de considerar esse fator de custo de transação, ele deve considerar umas outras coisas, porque a nossa pesquisa ainda não encontrou uma relação negativa entre maior custo de transação, menor investimento no estrangeiro. O que explica, então, que eles não levam em consideração? Ou, além desses outros fatores, eles não sabem sobre os custos de transação antes de vir para o país? O que acontece? Você tem toda a razão. Primeiro, a gente pode considerar que ele não tem tanta noção, por estar fora do país, ele não tem noção qual o ambiente que ele vai encontrar quando faz investimento local. Isso é verdade. Se um país do mercado emergente, você imagina que deve ter uma taxa de crescimento elevada. Se tem taxa de crescimento elevada, isso atrai investimento estrangeiro, mesmo que tenha um custo de transação mais elevado. Por quê? A diferença de crescimento pode atrair mais capital estrangeiro justamente por promessa de uma rentabilidade, expansão de mercado para investimento estrangeiro, são bastante favoráveis para esse tipo de decisão. Professor, quais são suas próximas pesquisas nesse tema? A gente vai continuar, porque é um tema bastante motivador até para a gente como professor, acadêmico e pesquisador, de saber como que o mercado emergente pode atrair mais investimento estrangeiro, como que o mercado emergente pode fomentar o maior investimento, seja local ou internacional. Então, são essas questões. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.